Estamos de volta para a terceira aula do capítulo 5, onde apresentarei de forma bem detalhada o conceito de massa. Esta é uma aula muito importante para se assistir, que ajudará na compreensão da segunda lei de Newton, assunto da próxima aula deste curso de Física 1 aqui no Universo Exato. Vimos anteriormente que um corpo adquire aceleração apenas se uma força estiver atuando sobre ele, e que esta resistência à mudança de velocidade é devido à inércia do corpo. Uma garotinha está passeando tranquilamente com a sua moto de brinquedo quando percebe que precisa de uma forcinha para reduzir a sua velocidade. Para a sorte dela, o seu pai estava de olho e conseguiu, através da aplicação de uma força, parar a moto. No entanto, ele desconhecia a lei da inércia e achava que, após o feito anterior, ele poderia, com a aplicação da mesma força, parar qualquer outro corpo que viesse em sua direção com a mesma velocidade. Tremendo engano. A massa do automóvel é bem maior. Sendo assim, possui uma maior inércia e irá desacelerar bem menos do que a garotinha com a moto de brinquedo. A propriedade física da matéria que quantifica a inércia de um corpo é a massa. Quanto maior a massa, maior será a sua inércia. A massa é uma quantidade escalar. Dessa forma, a massa de vários objetos pode ser simplesmente somados algebricamente para se obter a massa total combinada. A massa muitas vezes é confundida com o peso de um objeto. Na verdade, massa e peso são grandezas físicas diferentes. O peso é uma grandeza vetorial e é diretamente influenciada pela magnitude da força da gravidade. Não vamos nos estender muito nesta aula sobre a definição de peso. Em uma aula mais à frente deste capítulo, o conceito de peso será explicado detalhadamente. Voltando ao assunto desta aula, a massa é uma propriedade intrínseca da matéria e independe do meio ao qual ela está inserida, ou do método de medição. Um objeto pode estar aqui na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar no universo. Ele terá sempre a mesma massa, em qualquer lugar. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é dada em quilogramas, enquanto que no sistema inglês, a unidade de massa é o slug, onde um slug é aproximadamente 14,6 kg. Nos Estados Unidos, pode-se usar também a libra-massa como unidade de massa, sendo uma libra-massa aproximadamente 0,454 kg. Vamos entender melhor a relação entre massa e aceleração sobre a aplicação de uma força. Massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a massa de um objeto, menor será a sua aceleração ou desaceleração sob a influência de uma força. Como falado anteriormente, maior será a sua inércia. Vejam o exemplo ao lado para reforçar este conceito. Em um experimento, temos duas placas de pedra, que estão sobre uma superfície lisa sem atrito. A placa número 1 tem uma massa de 4 kg e a placa de número 2 tem a metade da massa da placa 1, 2 kg. Se puxarmos as duas placas aplicando a mesma força, a aceleração da placa de número 2 será o dobro da aceleração da placa de número 1. Dessa forma, podemos concluir que a razão das massas de dois objetos é definida como a razão inversa da magnitude da aceleração produzida se aplicarmos uma mesma força. Bom, os conceitos de massa apresentados acima são perfeitamente aplicados na mecânica clássica, assunto deste curso de Física 1. Como visto anteriormente, a massa de repouso ou massa invariante, do ponto de vista da física newtoniana, é inerente à matéria e medida por um observador movendo-se junto com o objeto. Ela é a mesma onde quer que você esteja no universo. No entanto, a definição de massa é um pouco diferente no campo do estudo da relatividade especial. Esta é a famosa equação de Einstein, que relaciona a massa de um corpo com a energia,
onde energia é igual à massa do corpo vezes a velocidade da luz ao quadrado. Na verdade, esta equação foi revolucionária para a ciência. Ela nos revelou que matéria e energia são na verdade a mesma coisa, podendo se manifestar em qualquer uma das duas formas, respeitando a relação dada pela equação apresentada. E é igual a mc ao quadrado. Devido ao enorme valor da velocidade da luz, pela equação, uma quantidade mínima de matéria possui uma quantidade incrível de energia. A bomba atômica e a fusão nuclear, que ocorre no interior do Sol, são manifestações da conversão de uma pequena quantidade de massa em uma estrondosa liberação de energia. Outro fator interessante é quando um corpo adquire velocidade em relação ao observador. A sua energia total aumenta com o aumento da velocidade do corpo. Como matéria e energia são exatamente a mesma coisa, a massa de um corpo também aumenta, à medida que este corpo se acelera em relação a um referencial. Isso é comprovado nos aceleradores de partícula, onde uma partícula precisa de uma enorme quantidade de energia para se acelerar quando a sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. Mas não se preocupem por enquanto. No nosso dia a dia e nos exercícios de Física 1, essa variação é tão pequena que podemos desconsiderá-la. Na verdade, esses conceitos de massa que vão além da física newtoniana são assunto para um outro curso de física. Vejo vocês na próxima aula.